Amém, graça e paz a todos, uma boa noite. Estamos iniciando mais um programa Força para Viver. Boa noite, irmão Regilânio, graça e paz. Boa noite, amém, pastor Felipe, boa noite a todos que nos assistem. Hoje vamos fazer uma programação um pouco mais diferente, vamos hoje puxar por um lado mais cultual e oração, né, pastor Felipe? É verdade. Vamos tirar um tempo de oração por nossas vidas, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela nossa nação, pelas nossas famílias e trazer, né, da palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para a vida de cada um. Então, hoje nós não vamos ter um entrevistado, né? Vamos fazer uma dinâmica bem semelhante a de um culto, né? Palavra, oração, mas claro que teremos aí a sua participação, né? Então já estou lendo aqui o comentário do irmão Rodilei Pinheiro, graça e paz para você também, irmão Dilei, Deus abençoe a sua vida, né? E você pode deixar o seu comentário aí no chat, deixar a sua participação, deixar o seu pedido de oração, a sua necessidade, e também talvez acrescentar um pouco aquilo que será ministrado no decorrer do programa, você deixar a sua contribuição para que, através da sua vida, pessoas também possam ser edificadas. Quero cumprimentar aqui a irmã Jatiane, também está dizendo, boa noite, irmãos, que Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, minha irmã, Deus abençoe também a sua vida. Também está conosco a irmã Maria Santos. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã Maria. Boa noite, pastor Felipe, irmão Regilânio, graça e paz. Amém, amém. Irmão Regilânio, hoje, né, dia 9 de abril, né, nós tivemos uma semana aí onde o povo de Deus, né, esteve acompanhando, né, hoje, até um assunto um pouquinho delicado a gente entrar nisso, mas eu vejo a necessidade, né, então o povo de Deus viveu uma certa incerteza, né, houve aí do conhecimento de todos, um julgamento, né, na Suprema Corte do nosso país, e o julgamento girava em torno das igrejas, né, se as igrejas são ou não são necessárias, se elas podem ter ou não ter autorização para abrir, e de certa forma foi um período de incertezas aí para o povo de Deus, né? E há um motivo para nós orarmos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu trouxe uma ministração nesse sentido por esses dias, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Amém, pastor Felipe, né? A gente vê que, com tudo isso, as coisas que têm acontecido durante essa semana, né? O pastor Felipe aí, o áudio dele deu uma fugida, mas isso é questão da internet, irmãos. Questão ao vivo é assim mesmo, né? Mas vamos lá. E quando a gente vê essa situação, a qual a igreja brasileira no todo tem passado nessa semana com esse julgamento, que tem deixado muitos de nós apreensivos, tem deixado muitos de nós, até de uma certa forma, como se fossem perdidos, já que muitos são contra, outros já são a favor, mas muitos têm esquecido do bom senso. E o bom senso é o que vai fazer a diferença nisso tudo, como o pastor Felipe estava falando. Amém. Boa noite, irmã Chaguinha. Como o pastor Felipe estava falando antes, a gente falando até em off também, a questão do bom senso que muitos de nós têm deixado um pouco de lado, e como povo de Deus, é algo que não se pode, de forma nenhuma, fazer. Né? Nós iríamos ter hoje uma programação com entrevistado, conversando, ou até tinha postado e me justificando com os irmãos. Acabou, é um seminarista, nosso irmão, e hoje ele tinha um compromisso, tinha passado despercebido da minha parte, e então a gente decidiu, o pastor Felipe decidiu hoje ver a questão de tratarmos em questão de oração, colocar diante de Deus. Colocar, né, pastor? Amém. Amém, amém. É isso aí. E quero cumprimentar a irmã Chaguinha, né, que está nos assistindo. Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. A irmã Elisete Conrado, boa noite, filho. Boa noite, irmão Regilânio. E também a todos que estão assistindo. Está conosco também amém. O pastor Obadias Brelaz, né, está aí
Buenas noites, né? Espanhol. Povo lindo, né? O irmão Cícero também. Cícero aniversariou ontem, né? Isso. Completou aí mais um ano de vida. Eu brinquei com ele. Eu vou falar amanhã que o irmão Cícero fez aniversário e está completando aí 59 anos. Aí não são 59 não, foi só brincadeira, né? Está dizendo aqui, boa noite, pastor Felipe e Regilane, graça e paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Amém. E é muito bom, vamos tirar então o nosso primeiro momento de oração, vamos orar agradecendo a Deus, porque até que Ele tem nos sustentado, até que Ele tem guardado as nossas vidas, né? Cícero completou um ano de vida a mais, e cada um de nós, se estamos aqui participando dessa live, desse momento de devoção a Deus, é porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E convido você a nos acompanhar nessa oração, amém? Oremos. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Teu nome mais uma vez, agradecemos, ó Deus, a Tua bondade, agradecemos os livramentos que o Senhor tem operado. Obrigado porque nessa noite podemos fazer essa transmissão, pela vida dos meus familiares que estão assistindo, porque o Senhor tem guardado eles, pela vida dos irmãos aqui em Juazeiro, por pessoas, ó Deus, que estão fisicamente distantes, como é o pastor Obadias, e podemos ainda interagir com ele através dessa live, pela vida dos demais irmãos, ó Deus, espalhados por várias cidades desse Brasil, os irmãos de Aurora, os irmãos da Paraíba, que muitas vezes participam conosco, os irmãos lá de São Paulo, enfim, ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem preservado o teu povo. E muito obrigado a Deus, especialmente porque podemos continuar servindo ao Senhor, podemos compartilhar a Tua palavra através desse canal, podemos, ó Deus, mencionar, trazer uma mensagem de fé, de esperança a cada coração, podemos, ó Deus, invocar o Teu santo nome e estarmos, ó Deus, em diferentes lugares, falando, ó Deus, com o Senhor e somando esforços como Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 E desde já você pode ir compartilhando no chat, né? Como eu falei, vamos fazer uma dinâmica diferente. Então, geralmente a gente tem um momento de oração ao final do programa, mas hoje vamos ter vários momentos de oração, né? E aí você pode compartilhar seu pedido de oração no decorrer do programa, que vamos pausar, fazer uma oração. É bom que às vezes, quando estamos encerrando, aí alguém lembra um pedido, né? Mas aí já passou do horário e às vezes a gente só vai ver quando já deu boa noite, já está encerrando. Mas hoje você vai poder compartilhar até vários motivos no decorrer do programa. Está conosco também a irmã Patrícia. Boa noite, irmã Patrícia. Está dizendo aqui amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe sempre vocês. Amém? Temos aqui mais um aniversariante que é o Bernardo, né? Minha mãe está falando aí. Bernardo é meu cunhado. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no decorrer do programa. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, onde diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus pelo fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Amém? Então, essa palavra eu ouvi hoje pela manhã,
e é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Seja bem-vinda também, irmã Claudiana, está comentando aqui, boa noite, graça e paz a todos, e a irmã Marta Bissolati, né? Boa noite, graça e paz. Amém? Então, irmão Regilânio, o apóstolo Pedro estava encorajando os cristãos daquele tempo, porque eles estavam passando por um momento de grandes aflições, né? Eles estavam... Havia perseguição, né? O evangelho, como é conhecido, os primeiros séculos foram um período de intensa perseguição, muitos martírios, né? Muitos sofreram por amor de Cristo, e havia em tudo isso acusações que eram feitas contra o povo de Deus, né? Então, por exemplo, nós vemos que logo lá no início da igreja, conforme está lá em Atos, era comum os judeus acusarem a igreja de estarem pervertendo os costumes da lei de Moisés, de estarem falando contra a lei de Moisés, de estarem falando contra o templo de Jerusalém, inclusive, né? Paulo foi acusado disso, os apóstolos foram acusados disso, o próprio Jesus foi acusado disso, de ser alguém que estava falando contra o templo de Jerusalém, contra a lei de Moisés, contra a circuncisão e contra os mandamentos de Deus. Entre os gentios, né, o povo de Deus, né, entre os romanos e outros povos, o povo de Deus ele era sempre acusado de tumultuar, de causar tumultos, como se fosse um povo tumultuador, né, porque devido às tensões que giravam em torno da pregação do evangelho, e a ponto, né, mais ou menos na época que Pedro escreveu essa epístola, aconteceu um evento histórico bem que marcou e mudou, né, de uma forma definitiva a história do povo de Deus e da igreja primitiva, que foi quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? Falou que os cristãos eram responsáveis por causa do incêndio ali que começou em Roma, né? Está aqui conosco a Yasmin também, lá de Aurora, paz. A Chaguinha está respondendo ali ao comentário dele. Então, meu irmão, um primeiro comentário que nós podemos fazer, né? A igreja faz parte da história dela passar por sofrimentos. E a igreja faz parte também da história dela ela ser, assim, constantemente acusada, né? Responsabilizada por alguns males que vêm acontecendo, né? Sim. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a igreja ela sempre passou por situações difíceis. Ou não, como uma vez a gente conversando, e o senhor mesmo, e o pastor Marcos Chagas, né, a gente comentando sobre isso no grupo, não é algo assim totalmente explícito, podemos assim falar, mas também podemos dizer que é como se fosse uma tentativa de silêncio, já que o próprio STF tem uma cláusula que eles trazem como importante, e a importância das instituições religiosas de forma geral, todas elas, né, instituições religiosas, né, para o serviço público, em questão de que a pedagogia religiosa acaba trazendo benefícios a pessoas onde a sociedade muitas das vezes tratam como não tem mais jeito. Eu estava vendo isso agora há pouco tempo, procurando, estudando um pouco, e vi esse relato deles mesmo. E hoje, como o senhor falou antes no início, né, nós como povo de Deus, como eu falei um pouquinho antes, temos que primeiramente manter a sobriedade, né, para não acabar de uma certa forma agindo por impulso, isso é um fator predominante, e segundo, que em meio às situações, nós somos a luz, nós somos aquele povo que vai dar esperança. Então, mesmo que, né, mesmo que tentem fazer o que for, buscar, de uma certa forma, tentar, vamos dizer assim, impedir, que a gente sabe que isso está sendo mal visto, né? Porque muitas pessoas alegam que é por questão de arrecadação. E vamos ser sinceros, isso não tem nada a ver, cara.
há um mal entendimento nisso, né, pastor? A gente vê que há um mal entendimento, muitas das vezes É verdade. por má influência, isso aí nós não tampamos os olhos para isso, nós cortamos na carne, mas isso também não dá direito, ou até mesmo não justifica os atos, né, onde acaba, de uma certa forma, tirando o direito, né, de cultuar isso de forma coletiva, mas não, claro, sempre a pessoa buscando ter todos os cuidados, todas as medidas. É um Sim, assunto, sim. né, é um assunto delicado, porque Delicado, né? Como a gente falou. O porque que muitos realmente assim chama a atenção, né, em todo esse processo, o primeiro deles diz respeito ao seguinte: hoje a gente vive um momento realmente de uma doença, né, um problema de questão de saúde pública, e é importante a igreja ela estar consciente e ajudar a conscientizar, né? Então não é à toa que migramos para esse canal virtual, porque devido às medidas de isolamento. Não é à toa que paramos com os cultos presenciais, né? Depois teve um momento onde foi liberado com certas restrições e mantivemos, né, essas restrições sanitárias, uso de máscaras, distanciamento de 2 metros, álcool em gel, e vimos que é possível controlar. Graças a Deus não tivemos surto de doença no nosso meio, não houveram contaminações daqueles que participaram do culto, uma vez que os cuidados sanitários estavam sendo tomados, né, enquanto foi permitido, né? E aqui em Juazeiro do Norte até o poder público reconheceu isso como a igreja como serviço essencial. O que está me chamando a atenção e honestamente entristecendo um pouco meu coração são justamente perceber que acusações generalizadas e sistematizadas são feitas, né? Uma delas é justamente a acusação de que as igrejas não estão sendo cuidadosas, que não estão levando a sério a doença, estão negando a doença. É evidente que, né, no universo de milhões, né, vão existir, lamentavelmente, pessoas que realmente têm essa postura. Mas não é a postura da grande maioria dos líderes evangélicos, né? Pelo menos não dos que eu convivo, né? E aí eu vou ser bem específico. A grande maioria dos líderes evangélicos, pastores que eu conheço, que eu convivo, estão, sim, sendo devidamente cuidadosos, estão fazendo culto online, estão fazendo transmissão. Em agosto, né, quando teve aquele momento em que abriu-se, as igrejas tomavam todos os cuidados, mas aí houve uma outra situação, começaram os comícios eleitorais, né, e a gente percebe que outras coisas abriram e que nem todo lugar, né, algumas igrejas não eram cuidadosas, isso é verdade, mas havia um descuido generalizado, né, e por isso é o crescimento da doença. Mas vamos citar a nossa associação, a qual fazemos parte, né, participamos das reuniões. Nenhum pastor até hoje disse que não era para tomar os cuidados, que não era para ter restrições, todos suspenderam seus cultos presenciais pacificamente, sem resistência, sem alguma coisa. E aí, semelhante ao que aconteceu nos primeiros séculos, né, onde a igreja servia de bode expiatório, hoje vemos, assim, acusações muito fortes, né, e sistemáticas sobre as igrejas. Basta mencionarmos, no Ceará, um ex-governador foi logo dizendo em alto bom tom que ia mandar prender pastor, ia mandar prender padre. E, meus amados, isso é algo muito sério. Nós não podemos achar que não há uma certa discriminação específica ao povo de Deus em relação a isso. E o segundo ponto é justamente essa colocação: a igreja não é essencial, a igreja não é necessária. A igreja é essencial, sim, né? A igreja, ela sempre vai ser, um dia Jesus vai vir buscar ela, ela não vai estar mais aqui nesse mundo, ela não vai, porque Jesus vai levar
a igreja, mas a igreja ela é essencial como agência do reino de Deus. E estamos dispostos a tomar os cuidados sanitários que tiverem, mas entristece ouvir do poder público essa colocação, né? E não tanto do poder público, que é natural que o poder público diga isso, mas ouvir de pessoas que estão no meio das igrejas esse tipo de concordação, de que a igreja não é necessária, de que o trabalho dos pastores não é necessário, não é essencial. Né? Essa colocação, esse tipo de ponderação é que é algo que também nos alarma e nos preocupa. E a terceira é justamente o que o irmão falou, né? A ideia de que estamos preocupados apenas com arrecadações financeiras, né? Então, na nossa denominação, por exemplo, a grande maioria dos pastores fizeram, né, um curso de teologia que equivale a uma faculdade. Por exemplo, se eu tivesse investido os 4 anos numa faculdade e o tempo que eu tenho de ministério numa profissão, eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu poderia estar ganhando mais. Tirei a licenciatura ano passado, posso tentar ir lecionar, ganhar, ter outras opções. Nós temos o pastor Melquisedeque, largou a carreira por causa do ministério, ganhava mais, estava vivendo no ministério. Pastor Enio, né, concursado, carreira estabilizada, né, outra pessoa aí da nossa associação, pastor Francisco, tantas pessoas, né, pastores que além de ter o seminário têm uma segunda faculdade, muitos deixaram carreiras promissoras e estão vivendo de uma forma muito mais limitada e restrita, né? Claro que vão ter aqueles que são mercenários da fé, né? Não vamos nos aprofundar nesse assunto de quem são os mercenários da fé. A gente sabe que tem, mas a grande maioria são homens de Deus sérios, que fazem restrições e renúncias financeiras. E hoje, o que se fala é que apenas os pastores são apenas preocupados com arrecadações. Isso não é verdade, né? Isso é uma acusação sistemática muito ruim, né, que estamos sofrendo, e eu deixo o apelo para o povo de Deus de orar por isso, né? Não necessariamente por termos ou não termos cultos presenciais, isso a gente se adapta, a gente faz transmissão online, a gente faz outras coisas, isso a gente pode fazer, mas a forma como a igreja está sendo tratada pelo poder público, pela sociedade, é algo que deve despertar as nossas atenções. É E que verdade, deve pastor, né? despertar as nossas orações. Pois não, meu irmão. Vamos aí desejar ver aí quem está no chat, né? Se tem Sim, alguma coisa sim. a falar sobre Vamos lá, entrou isso, mais gente né? aqui enquanto falávamos, né? A Yasmin já está pedindo oração pela prima, ela está doente, o nome dela é Raquel, vamos orar pela Raquel, a irmã Chaguense está em oração. A irmã Neuza Monteiro, né? Boa noite, agora que consegui entrar. Seja bem-vinda, tia Neuza. Irmã Rosângela Amor está conosco também. Olá, boa noite a todos, Deus abençoe. Temos aqui a irmã Marta, a irmã Chaguinha também interagindo no chat, Amém. dizendo amém. Amém. Então E vamos como a gente orar pela... Já. Amém. Então, assim, como a gente estava falando, né, irmãos, para vocês que estão nos assistindo também, equilíbrio, buscar ter equilíbrio, tenha cuidado também com tudo que assiste, com tudo que vê. Existe, sim, pessoas sérias que cuidam, se preocupam, né, se preocupam com as suas ovelhas, pessoas que estão tendo problemas psicológicos, estão tendo ansiedade cada vez mais forte devido a esse momento, por não estar sabendo lidar com a situação, pessoas que estão perdendo empregos, imagina um pai de família perder o emprego, e aí como é que fica? Uma mãe de família, uma mãe solteira que trabalha, então irmãos, irmãs que estão passando por toda essa situação, e como igreja, como povo de Deus, né, também alertar, passa uma mensagem para aquele amigo, para aquele irmão em Cristo que você tem uma aproximação para orar, para desabafar,
qualquer coisa também procura o pastor, procura o seu pastor, não deixe acumular. E outra coisa também, pastor Felipe, eu estava conversando com um colega lá onde o senhor me viu, lá no trabalho, e de repente ele falou algo que um conhecido falou a respeito um pouco disso, aí eu falei para ele, assim, bem calmo, disse, rapaz, a gente tem que ter cuidado, porque existem pessoas sérias, e isso pode gerar um problema. O poder público e a Constituição, isso aqui eu não estou nem falando da liberdade de culto e religião, mas o poder público em si, ele reconhece as religiões, a gente tem que englobar todas, como algo essencial de ajuda para pessoas em hospitais, em questão de cárcere, em questão de também parlamentar e empresarial. Então, quando eles têm esse tipo de reconhecimento, é porque a questão da parte religiosa, e aqui de todos os templos, eles têm a sua eficácia, né? Na questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico, porque é a questão da fé. A fé em onde ele vai ter um amparato, vamos assim dizer, né? Como, vou até usar esse termo, que eu sei que não, para não generalizar, como uma recompensa diante daquilo que ele crê. Então, o próprio poder público reconhece isso. Agora, esquecer disso, ou não acreditar, né? Ou colocar, como se diz, a mão para não ver essas partes, para querer culpar uma determinada, porque se nós formos ver bem, estão culpando o quê? Uma classe de pessoas. E essa classe é a classe que professam a fé evangélica em si. Isso é um erro. Um erro, principalmente porque se uns estão dando mau exemplo, eu tenho certeza que aqui quem está nos assistindo tem procurado ter seus cuidados, né? Está quantos dias, pastor, que a gente não se vê? Está quantos dias que a gente não senta e toma um café junto? Pois é, Não é perdemos a verdade? conta, né? Exato. É verdade, né? E às vezes as pessoas têm, assim, têm acesso, né, somente a algumas personalidades que estão mais no contexto da mídia e tudo mais, e ficam com uma impressão ruim, né? Mas aí a gente, o texto ele justamente ele nos traz aqui, né, uma palavra de encorajamento que ele diz: não fiquem admirados por causa da dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Né? Então, eu creio que não está sendo fácil para ninguém, né? Estão sendo dias difíceis para todos, né? Para alguns menos, para outros mais. Eu, honestamente... Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ok? Joia. Né? Então, estão sendo para alguns dias mais difíceis, mais... Irmão Regilane, está me ouvindo? Parece que está sem som do seu áudio. Amém? Vamos então dar prosseguimento. E eu quero compartilhar aqui também, a irmã Elisete está dizendo, peço oração pela Jacira, que ela está com tumor, né? A Yasmin Macedo também está aqui comentando. A irmã Chaguinha também está dizendo, minha oração é de gratidão, porque Deus cuidou de nós até aqui e continua cuidando, né? Glória a Deus, né? Então, vamos assim compartilhar assim com os irmãos
esse pedido de oração que aqui estão e vamos colocar diante de Deus. Tem o pedido da Yasmin, tem o pedido da irmã Elisete e o pedido da irmã Chaguinha, né? Então vamos orar e vamos colocar diante do Senhor aí a sua vida, vamos colocar diante do Senhor as suas necessidades, amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida da Yasmin, Pai, cuida dela, protege, ó Deus, dá força, abençoe a vida da sua mãe, a irmã Maria de Lourdes, lá na cidade de Aurora. Eu venho te pedir, meu Deus, para que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa, dos irmãos ali de Aurora, protege também a vida da prima dela, que está doente, a vida da Raquel, Pai. Cuida da Raquel, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho te pedir, ó Deus, também pela vida da Jacira, Pai, por quem se pede oração, que o Senhor possa também tocar na saúde dela, que o Senhor possa também proteger a vida dela, né? Cuida, Deus, remove esse tumor, opera, Deus, poderosamente na vida da irmã Jacira. Ó Deus, eu venho te pedir, ó Deus, pela vida da irmã Chaguinha, ela agradece ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dela até aqui, continua cuidando de todos, continua abençoando, ó Pai, a vida da irmã Chaguinha e de toda a sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja com a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão reunidos, meu Pai. Nós pedimos, ó Deus, te agradecemos. Amém. 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 Vamos ver aqui se o irmão Regilânio. Já vamos conseguir ouvi-lo. Olá, irmão Regilânio. Dá um oi aí. Né? Nós estamos aqui com a irmã Jatiane também dizendo o seguinte: devemos confiar sempre, porque Deus é bom e tudo dará certo. Né? A irmã Arlete também está conosco. Seja bem-vinda, irmã Arlete. Ela está falando aqui, boa noite. Né? A irmã Patrícia está aqui interagindo também, amém. E a irmã Elisete também dizendo um amém, né? Então, como íamos dizendo, o texto ele fala, né? Encoraja os cristãos a não ficarem admirados com isso, né? Com nenhuma aprovação, como se estivesse acontecendo algo extraordinário, e que devemos ficar tristes se nós estivermos sofrendo, né? Por fazer algo errado, né? Ou seja, ele cita aqui até alguns exemplos. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, né? Então, que não seja um sofrimento porque estamos cometendo, né, coisas más, porque estamos fazendo coisas erradas, porque estamos pecando contra Deus, mas se estivermos, assim, se o nosso sofrimento for por causa da nossa fidelidade a Deus, então nós precisamos estar, assim, nos alegrando por sermos achados dignos de sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, é uma palavra de encorajamento. Eu gostaria de deixar essa palavra assim para os irmãos nesta noite, que houveram já momentos muito mais difíceis do que esse que estamos passando. Né? Eu falei sobre isso na quarta-feira, no culto, não sei quantos conseguiram assistir através da transmissão, mas já houveram momentos muito mais difíceis para a Igreja do Senhor, assim como houveram momentos mais tranquilos no passado. Haverão dias mais tranquilos do que esse que nós estamos vivendo, mas também haverão dias mais difíceis do que esse que estamos vivendo. Mas seja qual for a situação ou circunstância, a Igreja do Senhor, ela precisa manter bom ânimo, ela precisa seguir em frente e ela precisa estar ciente da sua missão. Então, meus amados, eu faço um apelo para que você não se deixe contaminar pelo que está sendo dito, né? Como nós já pontuamos aqui, não se deixe contaminar
por esse sentimento que tem crescido no nosso país. Então, nós temos aí os problemas relacionados às pessoas tendo a sua fé em Deus abalada, né? Até porque o distanciamento ele favorece aqueles que já estão com a fé debilitada a terem mais dificuldade ainda. Isso dificulta o nosso acompanhamento das pessoas, isso dificulta a questão da relação dos afetos entre os familiares, isso dificulta tudo isso, né? E se existem aqueles que se levantam para dizer, né, que isso não é necessário, que isso não é importante, né? Sabemos que não é esse o caso. Sabemos o quanto é importante e necessário que essa palavra, né, que estarmos fazendo esse momento de reflexão da palavra de Deus, de estarmos orando, de estarmos tendo esse sentimento de conexão, de união, ele é algo necessário, né? Então, muitos estão, a partir dessa onda, né, desenvolvendo no seu coração justamente esse sentimento, né, de não dar mais importância, de não ver mais necessidade da ideia de congregar, da ideia do povo de Deus, ele está junto, reunido, cultuando a esse Deus. E isso é uma coisa que nós não podemos deixar tomar conta do nosso coração de forma alguma. E, meus amados, chegará o dia do juízo de Deus. Chegará o dia do juízo de Deus. É esse juízo que nós precisamos verdadeiramente estar prontos, e é esse juízo que devemos verdadeiramente temer. Porque chegará o dia do juízo de Deus, né? Como eu falei, chegará o dia que Jesus ele vai levar a sua igreja para si. Então a igreja não estará mais de fato nesse mundo. Não terá mais igreja, não haverá mais preocupação com o povo de Deus reunido. E no dia que Deus ele levar o seu povo para si, ele recolher, reunir o seu povo para si, então virá o juízo sobre esse mundo. E aqueles que hoje julgam, um dia serão submetidos a juízo, né? Aqueles que hoje são juízes, que são autoridades, um dia estarão submetidos a juízo, né? Cada um de nós, eu e você, estaremos um dia perante Deus para prestarmos contas. E enquanto a nossa fé em Jesus Cristo estiver viva, enquanto mantivermos o nosso coração aceso, enquanto nós tivermos a nossa esperança no Senhor ativa, então nós sabemos que no dia do juízo nós já estaremos justificados, já estaremos salvos, já estaremos absolvidos, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele nos salvou. Amém? Então é o momento de nós reforçarmos em oração, nós estamos assim reforçando a nossa oração, a nossa unidade, né, como povo de Deus, sabendo que não são talvez medidas como essa que vão fazer com que o povo de Deus se afaste de Deus e que também com que nós venhamos a perder a comunhão uns com os outros, né? Porque nós mantemos a comunhão uns com os outros, né? O irmão Rodilei está dizendo aqui, é desse jeito, né? E a irmã Maria está complementando aqui, a nossa única esperança deve estar no Senhor Jesus. Embora passando por tribulações ou aflições, um dia tudo passa, né? Eu creio que virão dias ainda melhores, mas eu também vejo na palavra de Deus que ainda virão dias ainda mais difíceis, né? E nós temos que estar preparados para ambas as situações. Temos que saber fazer bom proveito quando estiver no dia bom e temos que saber enfrentar os dias maus. Amém? Amém. O irmão Regilânio, seu áudio não está chegando aqui para a gente, infelizmente. Né? Então, o irmão Regilânio está ali acompanhando, né, em oração, está em espírito, né, aí conosco. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos, então, tirar mais um momento de clamor.
né? Já oramos por alguns pedidos e vamos pedir para que o Senhor ele venha assim fortalecer o povo de Deus nesse momento, meus irmãos. E não desanime, não desanime. Sabemos que o mundo, nós sofreremos assim injustiças nesse mundo, sofreremos assim muitas outras coisas. Chegará o dia de que virão perseguições, de fato, né? Ainda não é esse momento, né? Um momento só de restrições, mas a Bíblia fala que virão dias de fato de perseguições, né? E alguns já desejam, né? Já pensam em desencadear algo mais, uma perseguição mais intensa para com o povo de Deus. Mas não desanime, porque Jesus Cristo, ele disse, tem dito essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele falou, fiquem alegres, se vocês não estiverem sofrendo como malfeitores, como assassinos, como ladrões, ou como quem se intromete nas coisas alheias, então fiquem felizes, né? Tristes devem ser aqueles que estão sofrendo, né, acusações por estarem realmente vivendo em pecado, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de depravação. Esses devem se entristecer. O povo de Deus, ele deve estar alegre quando, de alguma maneira, ele passa por situações. Porque a minha tristeza hoje é por quê? Porque eu desejo cultuar a Deus, né? Eu desejo estar com meus irmãos, mas devido a algumas circunstâncias isso não é possível. E a minha tristeza ela aumenta ainda mais quando eu escuto, né, algumas pessoas fazendo determinadas acusações e colocações em relação ao povo de Deus, como essas que nós já enumeramos, né? Então isso me entristece ainda mais, mas a palavra de Deus ela nos encoraja a estarmos alegres quando passarmos por essas coisas. E precisamos orar para que essa tristeza ela venha ser convertida em alegria, né? Ela venha ser convertida aí numa vitória para o povo de Deus, né? E há pouco eu estava pregando no culto online, numa igreja lá em Aracati, e falando uma coisa que eu já falei em algumas lives, já falei em alguns cultos transmitidos aqui da PIB, que é que hoje as igrejas estão recorrendo muito aos meios digitais. E aí pessoas, né, que antes nós não tínhamos talvez aí acesso, né, pessoas que antes a igreja não conseguia alcançar essas pessoas, hoje nós temos a oportunidade de alcançá-las. Então, é a perda de oportunidade para alguns, mas cria-se novas oportunidades para outros. E uma coisa boa que aconteceu nesse processo, né, nós estamos falando aí de o que tem falado das igrejas, mas eu não posso deixar de compartilhar algo muito positivo, porque aqui no município de Juazeiro do Norte, né, e é diferente do que os irmãos da maioria do país estão passando, aqui em Juazeiro do Norte houve uma lei, né, houve um projeto aprovado já pela Câmara Municipal e sancionada, inclusive, que as instituições religiosas elas são consideradas pelo município de Juazeiro do Norte como essenciais em tempos de calamidade pública. E ali eles demonstram vários benefícios do porquê que é importante as instituições religiosas elas permanecerem em tempos de calamidade pública. E, embora possam ser feitas restrições de acordo com as circunstâncias, mas que as instituições religiosas não devem parar totalmente os seus serviços. Ok? E quando eu vi esse projeto, foi algo que me alegrou o coração, e por ele ter sido aprovado, e como falei, sancionamento já é lei aqui em Juazeiro do Norte, inclusive, né? Então,
as igrejas aqui em Juazeiro do Norte, elas puderam ter a alegria de ver esse reconhecimento do poder público. Mas não é o caso da maioria dos nossos irmãos do Brasil. Só que nós devemos nos lembrar o seguinte: mesmo que não venha o reconhecimento da sociedade, mesmo que não venha esse reconhecimento do poder público, porque nós não devemos nos esperar muito isso, nem nos apegar a isso, quando isso vier, nós devemos saber, né, entender que a nossa recompensa, a nossa expectativa, a nossa esperança estão nas coisas celestiais. A nossa esperança verdadeira é que Jesus Cristo um dia virá nos buscar e estaremos reinando com Ele para todo sempre, né? E durante esse período, meus amados, a igreja ela vai permanecer orando, ela vai permanecer colocando a sua fé em Deus, ela vai permanecer meditando na palavra de Deus, ela vai usar os meios que forem possíveis, né? Hoje a gente ainda tem a internet, talvez daqui a algum tempo também queiram nos banir dos meios virtuais, enfim, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos esperar, mas sabemos que o que quer que venha, o que quer que aconteça, o povo de Deus, ele permanece, né? O povo de Deus, a Igreja de Cristo, ela continua avançando, né? Como o irmão Rodilei, ele compartilhou aqui, verdade, pastor Felipe, a igreja segue caminhando, né? O irmão Regilane, ele compartilhou aqui o texto, Romanos 8, 17 e 18, fala para passarmos os sofrimentos por amor de Jesus Cristo. Amém? E aqui nós temos aqui mais algumas interações aqui no nosso chat. Amém? Então, vamos ter mais esse momento de oração, em que vamos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos ajude a estarmos, a termos alegria em nosso coração, né? Sabemos que não é fácil estarmos felizes quando vem momentos assim, de tantas incertezas, né? E além das restrições, nós observamos perdas, né? Então, muitas pessoas têm partido durante esses dias. Precisamos também orar pelos enlutados, orar pelos que estão enfermos, orar pelos que estão sadios para que não fiquem contaminados, né? Eu sempre oro pela vida dos meus familiares no Rio de Janeiro, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, né? Então, há uma tristeza também, porque algumas pessoas até conhecidas nossas, né, inclusive líderes, né, irmãos em Cristo, pastores, né, tudo isso, ninguém está isento disso, né? Então, estamos perdendo alguns colegas pastores, né? Então, igrejas estão ficando sem pastores, porque estão falecendo, né? Então, algumas ainda estão tendo seus cultos transmitidos, né, pelos seus líderes, outros não. Precisamos orar pelos enfermos, precisamos orar por essa situação aqui no Brasil, né, que tem crescido de forma alarmante o número de perdas. Então, nós precisamos orar por tudo isso, para que o Senhor possa abençoar. Uma coisa boa que aconteceu esse ano foi a vinda da vacina, né? As pessoas estão sendo vacinadas. Era algo que orávamos no ano passado para que tivéssemos logo uma vacina, né? Passamos aí meses orando, muitas vezes nesse programa oramos e Deus atendeu essa oração. Então, nossa expectativa é que nesses próximos meses tudo isso possa estar sob controle, mas sabemos que a nossa fé não está no poder público, não está no conhecimento humano, né? Valorizamos o trabalho dos profissionais que fazemos isso, damos graças a Deus pela vida dos que desenvolveram a vacina, mas a nossa fé, ela não está no conhecimento humano, não está nas autoridades humanas, a nossa fé, ela está no Senhor Jesus, né? Porque em Jesus, se vivermos, para Ele viveremos, se morrermos, com Ele morreremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, essa é a fé inabalável, essa é a fé que nada pode desfazer, essa é a fé que nada pode destruir,
Essa é a fé que, aconteça o que acontecer, permaneceremos de pé. E se nossos irmãos de lá no passado, passando por duras perseguições, riscos de vida, ameaçados de morte, foram proibidos não só de estarem reunidos, mas proibidos até de mencionar o nome de Jesus. Se nossos irmãos no passado, eles expandiram o evangelho, eles se mantiveram firmes até o fim, e eles fizeram com que o evangelho chegasse a diversas partes do mundo, sabemos que hoje Deus ele pode nos capacitar para que também a mensagem de Cristo possa avançar a outros lugares. Amém? Então vamos orar pela Amém. Igreja do Senhor, e eu quero convidar você a nos acompanhar nessa oração. Amém, irmão Regilânio? Amém, pastor. Não sei se está me ouvindo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Está Pois ouvindo? vamos orar. Eu vou pedir então para o irmão Regilânio, estamos sim, para o irmão Regilânio nos dirigir a Deus nessa oração, né? Para que o povo de Deus possa, nesse momento em que muitos se entristeceram, que muitos possam ter a sua alegria renovada. Amém. E vamos orar Oremos. também de uma forma muito especial pela vida dos que estão enlutados e pela vida daqueles que estão hoje, né, enfermos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja. Ó Deus, estamos aqui usando, Pai, essa grande oportunidade da tecnologia para apregoar a Tua palavra, para fortalecer os nossos irmãos, fortalecer uns aos outros, Pai. Senhor, Amém. que Teu Espírito Santo renova as forças de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir futuramente, Senhor. Que eles, Pai, venham ter a sua fé firmada no Senhor. Ó Deus, que todo medo seja lançado fora, que a Tua própria palavra nos diz que aquele que está no amor de Cristo lança fora todo medo, Pai. Mas o medo, Senhor, aquele medo falso que nos paralisa, que muitas das vezes não permite andarmos, caminharmos, que não permite, Senhor, muitas das vezes olhar para o céu, olhar para Ti, olhar, Senhor Deus, para o Senhor que tem nos ajudado, tem nos abençoado, o Senhor que tem nos dado mais oportunidades de vida, de dia, para levar a mensagem do Teu Evangelho, para poder viver o Teu Evangelho, Pai. Ó Deus, fortalece os meus irmãos, fortalece as minhas irmãs. Ó Deus, que os que estão mais abatidos também busquem ajuda, procure ajuda, Senhor. Que eles venham ligar para aqueles que sentem-se mais confortáveis, que eles busquem seus pastores, que eles busquem os seus líderes, Senhor, para falar dos seus anseios e aflições nesse momento, Pai. Senhor, quero te pedir também, Pai amado, de uma forma especial por aqueles que estão enlutados, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai amado, cada irmão, amém. cada irmã. Fortalece, Senhor Deus, em Teu Espírito, para que eles venham, Pai, passar, Senhor, por essa situação, para que futuramente eles possam usar como testemunho de fé, de fortaleza para aqueles que estão abatidos, para aqueles, Senhor Deus, que também perderam entes queridos, que não têm a mesma segurança e confiança que eles têm, que é a salvação na pessoa de Cristo, Pai. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo venha trazer a eles paz, calmaria, Senhor, em meio a essas situações difíceis de perda, que só quem passa, Senhor, é quem verdadeiramente sabe. Ó Deus, não tem palavras que nós possamos usar, Senhor, mas o Teu Espírito pode confortá-los. O Teu Espírito, Senhor, pode alegrar o coração desses irmãos, porque o Senhor Jesus sabe muito bem, Pai, a dor e o sofrimento que nós passamos. Ó Deus, também te peço pelos irmãos que estão acamados, pelas pessoas, Senhor, que estão doentes, não somente acometidos dessa doença, mas de várias outras enfermidades, principalmente aquelas, Pai, que são psicológicas e emocionais, Senhor. Tem compaixão e misericórdia, Senhor. Visita Teu povo. Visita, Senhor, também aqueles que ainda não Te conhecem e tem compaixão e misericórdia deles. Que eles venham, Senhor, entender
e compreender a graça salvadora de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo venha convencê-los do juízo, da ira vindoura, meu Pai, para que eles venham arrepender-se dos seus pecados, para que eles venham, Senhor, reconhecer que não há outro Deus além de Ti. Ó Deus, também de uma forma especial, queremos colocar diante de Ti os nossos governantes, desde os prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, presidente da República, como os ministros, Senhor, do Supremo Tribunal Federal, Pai. Que o Senhor tenha compaixão daqueles que não Te conhecem. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que eles venham reconhecer, meu Pai, e venham se arrepender de seus pecados, que eles venham, Senhor Deus, buscar verdadeiramente ter temor e tremor do Senhor para governar para o povo, para a população de uma forma geral, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão nos assistindo. Visita, Senhor, a necessidade de cada um deles, Senhor. Ó Deus, te peço também pelo pastor Felipe, pela sua família. Guarda a vida do teu servo, abençoa ele, proteja ele, Senhor. Também te peço, meu Pai, pelo irmão Ailson e pelo seu filho, Senhor. Obrigado, Pai, pela recuperação dele, mas que o Senhor venha restaurá-lo por completo, para que ele possa glorificar teu nome, testemunhando, Senhor Deus, não somente na igreja, mas em todos aqueles que o cercam. Te peço também, Senhor, pela chegada do Abimael, Pai. Abençoa teu servo aqui na nossa cidade. Guarda a vida dele, proteja ele, guarda os seus olhos, o seu coração, Senhor. Te peço, meu Pai, de uma forma geral, pela tua igreja, para que a tua igreja, o teu povo, venha unir-se em oração, venha unir-se pelo bem maior, porque aquilo que nos une, meu Pai, é muito maior do que aquilo que nos separa. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar o programa, mas antes, eu gostaria de fazer mais uma oração, né? Queria ler aqui também um comentário. O irmão Rodilei está dizendo em nome de Jesus. A irmã Patrícia está dizendo também, o que é terreno ele passa, mas o propósito é eterno. Glória a Deus. Amém, irmã Patrícia, glória a Deus. Né? Deus abençoe a sua vida. Nós costumamos orar no nosso programa pelos profissionais de saúde, pelas autoridades, pelos pastores, missionários, mas eu queria orar por aqueles que não estão podendo parar, não estão podendo fazer esse isolamento porque são os entregadores, por exemplo, né? Então, para que alguém possa ficar em casa, né, e dizer, olha, eu estou sendo cuidadoso, eu nem saio de casa, ela tem que fazer o pedido de alimento, de remédio, para ser entregue em casa. Então, para que um fique em casa, tem que ter outros trabalhando, que vai ser o entregador, que vai ser a pessoa que vai vender a mercadoria, mesmo que online, ela vai receber o pedido, empacotar, dar para o entregador para ele levar até a sua casa, né? Então tem que ter os que trabalham no lugar onde vende comida, onde vende remédio, tem que ter os produtores, né, os laboratórios, que tem que continuar produzindo, os agricultores que não podem parar, porque se os agricultores pararem, falta alimento, né? Então, por aqueles que não podem parar e eles... Eu fico imaginando, meu irmão, porque assim, novembro eu fiquei no Rio, né? E aí a gente vê em foto, mas aí eu vi pessoalmente, né? Porque essas pessoas, elas pegam transporte público lotado, abarrotado todos os dias, né? E como é que a pessoa toma cuidado dessa forma, né? Então tá todos os dias se expondo, se arriscando, e às vezes a pessoa pega a doença nesse contexto, outros Deus tem guardado, né? E eu vejo como Deus está sendo bondoso, porque era para estar aos montes pessoas doentes, mas Deus tem guardado muitos deles. Então vamos orar por aqueles que não pararam, talvez nem por opção, mas porque não podiam parar, porque se eles param, alguém vai deixar de ser abastecido. Vamos orar pela vida deles também, e em seguida encerraremos a nossa live, amém? Oremos. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, quero pedir ao Senhor também, Deus, pela vida de todos os trabalhadores, das mais diferentes profissões, dos mais diferentes ofícios, às vezes até aqueles que nós achamos que não são tão importantes, que não são tão necessários, mas que, em meio a tudo isso, eles continuam acordando cedo, pegando
ônibus, trem, pegamos transporte público lotado e tendo que trabalhar, ó Deus, tanto para tirar o sustento seu e de sua família, quanto para abastecer, ó Deus, aqueles que estão conseguindo cumprir o isolamento, o distanciamento, estão podendo ficar em suas casas e trabalhando talvez por home office ou por outros meios. Mas, ó Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde para que essa doença ela seja contida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoe a vida desses trabalhadores, ó Deus, que também estão dando duro, se arriscando muitas vezes e tendo que ouvir o tempo todo que eles não são necessários, que eles também não são essenciais, porque talvez alguém não entenda a importância do trabalho dele. Mas, ó Deus, abençoe a vida dessas pessoas também, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força, dá saúde, protege. E mais uma vez te pedimos, ó Deus, por todo esse processo, as vacinas que possam ser eficazes, as vacinas possam, assim, imunizar a população, para que em breve, ó Deus, possamos ter vencido o coronavírus e possamos, ó Deus, estar fazendo uma live de gratidão ao Senhor, mas estando reunidos com os nossos entes queridos, aos nossos amados, reunidos com o povo de Deus, reunidos com a tua igreja, por ter vencido, ó Pai, essa pandemia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. 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 Boa noite, então, a todos. A graça e a paz. Quero desejar a todos que nos assistiram, quero agradecer a companhia e desejar aí uma boa noite. Boa noite, irmão Regilânio, para você também. Boa noite, pastor Felipe, e até a próxima, se Deus quiser. Amém, amém. A próxima sexta-feira estamos aí de volta no nosso Força para Viver. Amém. Tchau, tchau.